bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas. Vamos lá então, na sequência do vídeo anterior que nós falamos sobre as regiões brasileiras, nós abordamos os dois critérios, as duas formas de regionalizar, né? Apontamos um terceiro também que fala a respeito da divisão feita pelo professor Milton Santos, que divide também em macro-regiões, né? Que são as regiões técnico-científico-informacionais, mas nós trabalhamos e focamos mais no regionalismo do IBGE e da geoeconomia, né? Nesse momento agora a gente vai abordar a temática referente ao estudo da unidade 7, né? E vamos falar sobre as questões nos sistemas econômicos, né? Do sistema econômico e como esse sistema econômico, de certa forma, também configurou o espaço geográfico local e mundial. Vamos lá então? Mas essa aí, tá faltando aí a gente fechar então essa parte, tá? Lembrar? Nós vamos ver aqui as esferas. Vamos ver aqui a litosfera, que nós já abordamos, falando sobre as rochas e os minerais, né, as placas tectônicas, a atmosfera, formada de gases, né, especialmente o oxigênio, que é importante para a nossa respiração, né, o hidrogênio, que é o que tem de mais abundante no nosso planeta, a hidrosfera, que é o que nós vamos abordar neste vídeo, e a biosfera. A biosfera é a combinação desses três elementos. Onde eles interagem, nós vamos ver então a formação da vida. Então, por isso, nosso planeta é diferenciado dos demais planetas do sistema, porque essas condições que ele encontra aqui dão condições suficientes, né, ou ótimas, dentro, como se fala dentro da biologia, para a formação da vida, para a origem da vida e para a perpetuação da vida, né? Então, todas as formas de vida que nós conhecemos, vegetal ou animal, se encontram nesse planeta graças a essas condições, né? Vamos lá então, vamos ver a hidrosfera. Vamos começar com uma pergunta então, né? O que é a hidrosfera? Então, a hidrosfera é a parte líquida da Terra, formada pelos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, neves, águas subterrâneas e as águas da atmosfera, bem como as águas das chuvas, né? Então, vocês podem inclusive observar essa imagem aqui do lado, né, na região polar. Você vai ver então que a presença do gelo é justamente pela ausência de raios solares nessa região. Então você vai ter o congelamento da água em função da ausência dos raios solares. Em função justamente das mudanças climáticas, a gente tem observado que essas áreas têm sofrido bastante de gelo, né? E aumentado consideravelmente o volume das águas oceânicas, né? Temos que tomar mais cuidado aí com o meio ambiente. Só para a gente ter uma noção, só dar uma olhadinha nesse quadro de distribuição da água do planeta. O planeta tem aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Seriam 10,4 bilhões de litros. E aí vocês vão ver, por exemplo, que a maior porção é formada então de água salgada, que corresponde a 97,5% de toda a água do planeta. Os outros 2,5%, que é essa pequena porção que vocês estão vendo aqui, né? Esse 2,5% ela é assim distribuída. 77,2% geleiras, né? Essa água ainda está congelada nas calotas polares. E aí o perigo, né? Ela está derretendo em grande quantidade, em grandes massas de água. Você vai ter na atmosfera, que é 0,04% da água do planeta.
os lagos e rios que ficam, aquelas águas superficiais que ficam nas áreas continentais, 0,36%, e as águas no subsolo aproximadamente 22,45%. Né? Então, aí é o quadro de distribuição da água no planeta. Então aí vocês vão ver com mais clareza, né? Outros lugares, por exemplo, que é interessante a gente poder reportar, por exemplo, a umidade do solo. O solo tem uma quantidade de água, né? Essa quantidade de água que equivale justamente a 66.640 quilômetros cúbicos de água, que corresponde a 0,05. Então também isso aqui é uma outra forma de distribuição. E os rios, por exemplo, eles vão ter aqui um volume de água de aproximadamente 1.250 quilômetros cúbicos de água, né? Totalizando aqui esse valor, né, em quilômetros cúbicos. Então é bem interessante a gente compreender isso, porque a gente observa que o nosso planeta ele tem distribuição irregular da água. E quando a gente usa também de forma inadequada essa água, quando a gente polui a água, a gente está colocando a nossa sociedade em risco, né? Porque além dela estar mal distribuída, a gente ainda utiliza de forma inadequada, né? E a gente suja o ambiente que a gente vive, e a gente contamina os alimentos essenciais à vida. A água é uma delas, né? A água é fundamental. Você pode ficar sem energia elétrica, você pode ficar sem uma proteção, que seriam umas casas, você pode ficar sem uma série de objetos, né, materiais. Mas sem água é impossível, né? A água possui um movimento, né? E esse movimento ele é essencial também, porque esse movimento, a água, ela passa por um ciclo e ela refrigera o nosso planeta, né? Nós vimos lá também que ela é importante na formação do relevo, né? Porque, por exemplo, você tem a água que fica acumulada nas áreas mais altas, formação de gelo, de neve. Você tem a água da atmosfera. Quando o sol aquece essa água, a água presente na superfície ela evapora, né? E formam as nuvens. Tem a evapotranspiração, que são as plantas que fazem isso, né? Elas soltam uma quantidade de água durante a noite, e aí durante o dia, nos primeiros raios solares, ela evapotranspora. Tem o armazenamento da água nas áreas superficiais, porque elas são alimentadas pelas águas das chuvas, e também são alimentadas pelas nascentes, né, que são as águas subterrâneas. Além de ser alimentado também pela água do derretimento das neves, né? Então você vai ver a água que se acumula também no subsolo, e aí ela movimenta. Conforme ela é aquecida, toda a água que fica na parte superficial sobe, vai para a atmosfera, da atmosfera novamente ela precipita, caindo em forma de chuva, de neve, granizo e por aí vai. Então ela tem um movimento cíclico, e a água é importante nesse sentido, porque ela vai refrigerar, ela vai ser um controlador, um regulador de temperatura no nosso planeta, né? Você vê quando o dia está muito quente, de repente cai uma chuva, você vê ali que a temperatura dá uma boa amenizada, né? Ela reduz consideravelmente e aí ameniza o rigor climático, especialmente nas áreas tropicais.
Então, os fatores que prejudicam qualitativa e quantitativamente a disponibilidade de água. Aquilo que a gente falou sobre o ciclo da água, de alguma forma, quando a gente impede, a gente atrapalha ou a gente interfere no ciclo da água, nós vamos causar problemas nesse ciclo, né? Vamos causar uma interferência nele, e essa interferência pode acarretar uma série de problemas. Um deles, que a gente pode observar, é a devastação das florestas, né? Quando a gente reduz a quantidade de florestas no planeta, nós estamos aumentando a evaporação, aumentando a temperatura e reduzindo a umidade e o volume das chuvas. Isso é categórico. Isso aconteceu com a região sudeste, né? Vocês vão ver que o volume das águas da região sudeste, especialmente da cidade de São Paulo, a grande capital industrial do Brasil, né? Vocês vão ver que houve uma redução considerável da água em função de que eles desmataram as áreas próximas aos mananciais, que são os abastecimentos de água, né? As fontes de água. E aí também temos a ocupação, né, das encostas, das áreas de montanhas ou as áreas mais acidentadas, que vão provocar mais erosão, e aí vão assorear o rio, né? Vão diminuir o volume das águas. Isso aí aconteceu com a região sudeste e acontece em muitas regiões ainda, porque nós estamos tendo preocupação de retirar os recursos naturais e esquecer de que a gente tem que continuar mantendo, né? A gente tem que manter a existência deles, porque a água é fundamental, né? Quando a gente deixa a vegetação ela retém umidade e ela ajuda também a reter os sedimentos que ficam na borda, na lateral ou na margem do rio ou do lago, né? Porque aí ela impede o processo, ela reduz o processo erosivo e mantém o rio, né, vivo por mais tempo. É o que a gente está falando aqui sobre a devastação das margens do rio, né, que ela elimina também as fontes de água. E também o crescimento urbano, o crescimento das cidades. A gente permeabiliza o solo e a água que a gente capta, por exemplo, das chuvas, a gente joga na rua. E aí onde é que você vai jogar todo esse volume de água, né? Quanto maior a cidade, maior o volume de água. E aí ela não tem por onde ela percolar pelo solo, né? Não tem como ela infiltrar no solo. E as calçadas, as ruas, elas são impermeáveis. E aí ela corre por cima, né? E aí vocês vão ver as enchentes dentro das cidades, né? Se a cidade não tiver um sistema de drenagem adequada, ideal para, dependendo da quantidade de chuvas, tem chuva que cai que você observa que o volume dela deveria ocorrer durante um mês inteiro, ela cai numa noite, né, em apenas alguns minutos. Então você imagina aí o prejuízo, né, que ela causa. Fora que a gente também entope os nossos esgotos, né, as lixeiras que a gente cria a céu aberto, e isso aí tudo acaba prejudicando o fluxo das águas nas áreas de drenagem. Então é realmente muito complicado, né? Então a água, ela é fundamental à vida, mas se a gente não fizer o que deve ser feito, né, de forma correta, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a gente vai continuar sofrendo com essas enchentes. Se cair uma chuva, a gente vai estar nadando, né? Vai precisar de uma canoa. Então as águas, elas são classificadas em dois grandes grupos. As águas oceânicas, que são formadas aqui pela parte da água salgada, né? São massas de água salgada, que ficam sob a superfície da Terra, separadas por massas continentais, que são os oceanos e mares. E as águas continentais, que compreendem as águas situadas nos continentes, né? Que são os rios, lagos, geleiras e as águas subterrâneas. Então, esses dois grandes grupos aí dividem a quantidade de água que nós temos no planeta, né? Então, as águas oceânicas, primeiro grupo que a gente vai ver, separam grandes massas continentais. Vocês lembram das placas tectônicas? Então, olha aqui, ó, né? Os continentes e as ilhas. Algumas ilhas bem pequenas, né? Outras bem menores ainda, quase aqui nesse mapa, quase algumas delas nem são visíveis. Mas nessa região aqui, por exemplo, existem muitas ilhas, pequenas ilhotas, né? E aí vocês vão ver que eles são separados, ó, por massas continentais.
O Atlântico, por exemplo, fica entre aqui as Américas, separa as Américas da África e da Europa. O Oceano Pacífico, ele separa a Ásia das Américas. E o Oceano Índico, que separa essa parte continental da Ásia e da África do continente da Oceania. Temos ainda o Oceano Glacial Ártico, ao sul, e o Oceano Glacial Antártico, né? Aqui é a parte oceânica que é de água gelada. Então, essas aí são as águas oceânicas ou continentais. E aí vocês vão ver os mares, né? Os mares ficam mais próximos das áreas continentais, que a gente vai ver com mais detalhes depois. Das massas oceânicas, nós temos a primeira massa, que seria o Oceano Pacífico, né? Que ele é o mais extenso, ele é o maior em profundidade e ele separa o continente americano do continente asiático. Tem uma grande ocorrência de tsunamis, abalos sísmicos e vulcanismo, né? Essa área do Pacífico. Então você vai ver inclusive as ilhas do Japão, né? Onde sofrem bastante com isso. Tá aqui Nova Zelândia, né? Essa região aqui tem uma grande ocorrência porque ela é chamada de Círculo do Fogo, que é o local onde existe o encontro de placas tectônicas, tem o vulcanismo e também uma grande quantidade de movimento tectônico no interior da Terra, né? Abaixo do nível do mar, formando então os tsunamis. Esse aí é o nosso Oceano Pacífico. A segunda grande massa, né, dessas águas oceânicas, vamos ver o Oceano Atlântico, que para nós, por exemplo, ele é mais importante, porque ele tem uma grande importância na área da navegação. Ele separa o continente americano da África e da Europa, e ele destaca-se também pelo grande volume que recebe de rios de água doce do planeta, como é o caso do rio Mississippi, né, nos Estados Unidos, que ele joga ali no Golfo do México, o rio Amazonas, que é importante, que vocês vão ver que ele vai desaguar bem aqui nesse ponto, né, onde está o estado do Amapá, onde nós vivemos agora, e o rio Congo, na África. Então, ele abastece, né, tem uma grande quantidade de sedimentos e abastece com uma grande quantidade de água doce, né, no planeta. Então, o Oceano Atlântico, inclusive, ele passou a ser mais importante porque a atividade comercial principal ocorre aqui, ó, né? Existe um grande movimento aí de navios, né, que transportam pessoas e mercadorias para diferentes áreas do globo terrestre. A terceira massa, né, das águas oceânicas é o Oceano Índico. Ele é um pouco menor que o Oceano Atlântico. Ele banha o sul da Ásia, o oeste da Oceania e o leste da África, né? Essa área aqui que vocês estão vendo em destaque, né? Esse azul mais escuro, que é o Oceano Índico. O Oceano Ártico, né, fica aqui banhando essa área aqui, no Polo Norte, situado no interior do Círculo Polar Ártico, que vocês podem observar aqui, né? Ele é recoberto por banquisas, o que dificulta a navegabilidade do inverno, né? Banquisas, então, são aquelas formações, aqueles blocos de gelo enormes que aparecem congeladas na superfície, né? E impedem, por exemplo, que durante o inverno, que é bastante rigoroso nessa área, que haja o deslocamento de navios. E os navios que vão para aí também são navios especiais, né? Porque aí a calha do navio é usada, inclusive, para quebrar esses blocos. E aí, no período do verão, isso ainda é possível, mas no inverno é muito difícil o transporte aí, porque rapidamente as águas congelam. Então, só para vocês terem ideia, né? O urso polar, né, que é morador típico da área. O gelo, quanto mais azul, mais antigo, né, galera? Isso aí, os pesquisadores são bem enfáticos nisso, né? E essas geleiras, então, essas áreas geladas, são as áreas onde comporta a maior parte da água doce do planeta. Elas estão em forma sólida, justamente porque essa área ela é pouco abastecida pelos raios solares. Por isso que ela tem a formação do gelo aí, né? As águas congelam aí por essa diminuição dos raios solares. Na área tropical, né, onde estão os trópicos de Câncer e Capricórnio e a linha do Equador, você vai ter uma insolação um pouco maior. Então você vai ter um clima tropical, aí um clima ártico, né? Um clima realmente mais rigoroso, mais frio. Só para vocês terem uma ideia, aí, né, o quanto recobre, né, o quanto eles são importantes. O
Pacífico, por exemplo, ele pega quase a metade de todo o globo terrestre, né? Ele ocupa 46% da superfície, o Atlântico 23,9% e o Índico 20,3%. Então vocês vão ver as áreas mais profundas também, né? Fossa de Java, no Oceano Índico, você vai ver a Fossa de Porto Rico com 8.648 quilômetros, né? Você vai ver que ele tem quase o tamanho do Monte Everest, o Monte Everest é um pouquinho mais alto, mas o ponto mais profundo do planeta é a Fossa Mariana, né? Que tem aí 11.898 quilômetros de profundidade. Então são aí os oceanos que compõem as grandes massas de águas oceânicas do nosso planeta. Vamos concluindo aqui mais um vídeo. Nós falamos sobre os oceanos, como são os oceanos, quais são as massas oceânicas que fazem parte do nosso globo terrestre. É importante enfatizar, por exemplo, que hoje os oceanos eles são muito pouco explorados, né? Do ponto de vista científico, né? Há muito sobre os oceanos que nós ainda não sabemos e nós já estamos fazendo o favor de destruí-lo, né? Que a gente está poluindo nossos oceanos, especialmente nas áreas próximas aos continentes, né? A gente polui com todo o material sólido, líquido que as grandes cidades, que os grandes centros despejam no mar e esse mar leva mar adentro, né? Leva para o interior do oceano, poluindo e destruindo ecossistemas interessantíssimos, importantíssimos no oceano. Lembrar que o oceano ele é o principal responsável pela produção de oxigênio, né, do mundo. Até pouco tempo acreditava-se que a floresta amazônica tinha essa responsabilidade, né? Mas quem de fato produz mais oxigênio são os oceanos. E a gente está poluindo, né? A gente está destruindo esse importante ecossistema, né? E a importância econômica que esse oceano também vai ter para a gente, porque os oceanos, durante muito tempo, eles ficaram esquecidos, né? Ou pouco lembrados justamente porque nós tínhamos pouco conhecimento a respeito de todo o globo terrestre, né? Até por volta do século XIV, século XV, mais ou menos, a gente tinha um conhecimento bastante limitado. Hoje não, a gente já sabe que esse globo é uma área, né? Corresponde a uma dimensão territorial enorme, né? Então a maior parte é formada de água, né? Mais de 70% do nosso planeta é constituído de água, então ele é fundamental. E eu deixo para vocês aqui uma perguntinha interessante. Como foi que surgiram as águas oceânicas? Por que existe a diferença entre água salgada e água doce? Fica aí para vocês mais esse desafio. Até mais, galera. A gente se encontra na próxima e aí a gente vai dar sequência falando sobre os mares e também sobre os rios. Até mais.